Fala pessoal, Saulo Formiga, Geografia e Atualidades aqui do seu pré-vestibular Gonçalves Dias. Você já sabe disso, né? E sabe também que a gente não deixa nada para o final. Então a gente já vai começar esse vídeo falando sobre a evolução industrial. Se você não assistiu o vídeo 1, volte lá, porque ele trabalha com os conceitos de formação embrionária da indústria. Vai lá e volta que eu estou te esperando, beleza? E aí, pessoal, vamos falar do processo evolutivo industrial agora, hein? Que é exatamente onde eu vou entender o que classifica os países enquanto indústria clássica e indústria tardia. Então, vem aqui, ó. Primeiro que eu vou dividir aqui em termos temporais. Estou falando de evolução, então tem que ir, claro, da origem. O processo produtivo industrial ainda tem o seu embrião aqui, ó. Mais ou menos entre o século XVI e o século XVII, ou até o século XVI e século XVII, através do artesanato. O artesanato acompanha o homem desde os primórdios. Ele só vai, na verdade, estabelecer aqui uma ponte para passar para a manufatura. Então, até o século XVI, virada para o século XVII, o artesanato. Qual é a característica principal do artesanato? A produção é individualizada. Olha só, é o único momento em que você vai ver o indivíduo do começo ao final do processo de produção. Agora, olha só, ele está do começo ao final executando várias tarefas. Por quê? Porque ele tem que entregar o produto pronto. Se eu for produzir esse pincel, no artesanato, eu vou participar de todas as etapas porque eu sou responsável pela produção desse pincel. Ninguém mais influencia essa produção. Se eu tenho outros operários ou outros artesãos, cada um vai fazer pincéis. Esses pincéis são diferentes entre si, por quê? Porque nem todos os operários têm as mesmas aptidões, as mesmas afinidades com os instrumentos. Então, não tinha um padrão de qualidade do processo produtivo. Alguns produziam mais rápido, outros mais lentamente, porque ele tinha que dominar todo o processo produtivo. Então, isso tornava o processo mais lento, menos padronizado e, portanto, menos produtivo. Perfeito? No século XVII, a gente passa para a manufatura. No final do século XVII, início do século XVIII. A manufatura, traduzindo, significa produção manual. Fatura é produção e mano vem de manual. Então, é uma característica que, na verdade, vem desde o artesanato. A gente só vai falar de máquinas tempos depois. Então, a manufatura é a produção manual com uma diferença, uma sutil diferença. Eu já tenho a divisão de tarefas. Quer dizer que agora eu tenho um indivíduo fazendo apenas uma única tarefa em meio a tantas. Cada indivíduo vai fazer aquilo que tem mais afinidade, que tem mais aptidão, e com isso acaba ficando especialista nessa prática. Sendo especialista, ele tem muito mais eficiência no processo produtivo. Então, eu tenho uma tímida aceleração produtiva, mas a produção continua sendo manual. Quando a gente chega no século XIX, aí tudo muda de figura. O próprio nome já diz tudo, né, gente? Maquinofatura, ou seja, eu tenho a introdução das máquinas. Em especial, se eu for fazer a relação, a máquina a vapor. Mas, Saulo, o que a máquina a vapor traz em termos de ganho? Ela traz velocidade e continuidade a um processo. Todos aqueles trabalhos manuais que são repetitivos passam a ser exercidos agora pela máquina. O ir e vir, o bater e puxar, todo o trabalho que era exercido pelo homem manualmente com auxílio de algumas ferramentas, passam agora a estar ligados a correias e verdadeiras máquinas. Isso consegue, portanto, acelerar o processo produtivo como nunca visto antes. Só que você soma isso, não só a máquina, mas um ganho técnico, que é a produção em série. Olha o destaque aqui, ó, a produção em série. A produção em série consiste em quê? Vamos lembrar aqui de um grande exemplo que nós chamamos de Fordismo, que é um fenômeno industrial, mas que compõe, na verdade, uma prática comum no dia a dia. Você também acaba sendo fordista. O que Ford fez? Ele dividiu a empresa em várias equipes. Cada letrinha dessa aqui representa uma equipe de trabalhadores, de operários.
cada equipe está disposta numa esteira rolante, de forma que o primeiro trabalho seja complementado pelo segundo, pelo terceiro, sucessivamente, até o último. O que ele colocou? O chassi do seu Ford T, modelo T. Esse Ford, um automóvel, começou a inaugurar uma grande revolução que estava por vir, que é o trabalho em série. Eu coloco o produto na esteira e as equipes vão incluindo nesse produto as peças, os maquinários necessários para que ela seja, portanto, produzida. Algum tempo depois, pouco tempo depois, ao final dessa esteira, o produto, que nesse caso era um automóvel, estaria pronto. Antes disso, a produção era espalhada em vários setores distintos, em locais distintos. Agora não. Eu tenho todos os setores disponibilizados ao longo dessa esteira, de forma que um compreenda que a velocidade do outro vai influenciar no seu trabalho. Então, eles estão diretamente interligados. Quer ver um bom exemplo? Que, inclusive, está numa questão no material de vocês. A crítica trazida por Charles Chaplin, lá no vídeo chamado Tempos Modernos. Todo mundo na escola já deve ter assistido esse filme, que ele aperta parafusos. Não é? Ele fica numa esteira rolante, o produto vem até ele, ele aperta parafusos. Tem um momento que ele vai coçar, né? Ele vai se coçar. E no momento que ele vai se coçar, ele atrasa o apertar de parafusos de várias peças. E aí o capataz vai lá, dizendo para ele que ele não pode parar. Então há uma aceleração do processo produtivo, mas há também a transformação do operário em mera peça coadjuvante do processo. Porque o operário, ele é desvalorizado ao ponto de ser comparado a apenas um braço mecânico, um braço da máquina. Isso desvaloriza, evidentemente, o operário e traz a valorização perdida para as máquinas, que passam a ser mais importantes no processo produtivo. Chegamos à maquinofatura, mas com uma grande diferença. Olha só, você tem do século XVI o começo da transformação, chegando até o século XIX, inaugurando um novo momento com a máquina a vapor. De lá para frente, o que nós temos? Grandes revoluções em curso, como, por exemplo, a Revolução Industrial, chamada de Revolução Técnico-Científica. Eu tenho, no século XX, a substituição da máquina a vapor pela máquina a combustão interna. Eu tiro o motor a combustão a vapor, movido a vapor, e passo a ter um motor com fluidos, com petróleo, por exemplo. O carvão mineral é substituído pelo petróleo, gerando um processo, inclusive, de absorção muito mais veloz. Aí surgem os automóveis modernos e tudo mais que a gente conhece. Agora eu vou trazer para ti aqui uma grande notícia. Ontem eu estou falando ontem, mas você pode estar assistindo esse vídeo a qualquer momento, né? Mas nós estamos agora em novembro, final de novembro de 2020. A Europa anunciou que até 2030, a partir de 2030, nenhum carro a gasolina ou a diesel sairá do pátio das fábricas. Ou seja, vai ser proibido na Europa, na União Europeia, produzir carros a gasolina e a diesel. Significa que as empresas têm até 2030 para se adequarem. Isso significa o quê? Buscar outras alternativas, entre elas a eletricidade, que agora é a bola da vez. Perfeito? Então essas revoluções são constantes. E aí o que tem a ver essa evolução com a classificação dos países quanto ao processo industrial? Tudo. Se o país passou por todas as etapas, ele vai demorar séculos para evoluir. E essa demora é por conta do processo de desenvolvimento do conhecimento. É como uma criança, que primeiro não tem o domínio dos seus movimentos, né, da sua coordenação motora, depois ela passa a ter o trato fino, ela começa a já ter domínio, portanto, dos seus movimentos físicos, começa a engatinhar, começa a sentar, de repente ela segura numa cadeira e se levanta, fica em pé, consegue ter equilíbrio e dá os primeiros passos. Cai, é verdade, mas ela levanta, dá novos passos, até que um dia ela está andando automaticamente. Pois é, a indústria é exatamente como isso, um processo de aprendizado, de errar e tentar acertar. Errar, tentar acertar e gerar uma revolução. Então, através desse olhar, a gente entende que as indústrias, ou melhor, os países de classificação clássica, são aqueles que levaram muito tempo para chegar à Revolução Industrial, mas, ao mesmo tempo, também desenvolveram todo o processo do conhecimento.
Então, eles são detentores das técnicas e das tecnologias. Já um país conhecido como industrialização tardia, como é o caso do Brasil, é um país que acaba evoluindo por dependência externa. Quer dizer que, para ele ter máquinas, ele não investiu no desenvolvimento do conhecimento, ele simplesmente trouxe as máquinas prontas de fora para dentro. Então, ele tem uma industrialização, e o Brasil é altamente industrializado, mas parte dessa industrialização veio através da compra de tecnologia. Então, não houve um desenvolvimento do conhecimento real. Então, nós não conseguimos montar um processo produtivo por conta própria. Então, tivemos que recorrer àqueles que iniciaram esse processo bem antes da gente, por isso, tardia. E aqui no meio eu tenho a indústria planificada, que hoje pouco se fala, porque a indústria planificada vem dos países socialistas, isso mesmo. Planificada porque ela é baseada num sistema de plano de produção. Como, por exemplo, a gente tinha na Rússia e na União Soviética da Guerra Fria, os planos quinquenais. Então, as fábricas sabiam quanto ela ia produzir em 5 anos de escala de produção. Perfeito? Então, isso traz uma limitação e não tem nenhuma relação com o mercado consumidor. Pode ser que a empresa produza a mais, pode ser que ela produza a menos, mas ela não tem habilidade para flexibilizar esse processo. Perfeito? Então, dessa maneira, eu encerro o nosso vídeo, deixo as questões aqui para vocês, baixem o material e mande muito bem. Beleza? Até a próxima. Tchau!